A leitura pode ser entendida como um processo de decifração de informações conservadas em códigos. Mas não se pode ter uma ideia tão simplista da leitura, pois ela exige técnica, seja qual for a finalidade do sujeito leitor: deleite, obtenção de conhecimentos ou ainda se informar. Por isso, dada a importância desta atividade para todas as esferas da vida do indivíduo, é de necessidade imperial construir bases para que a mesma seja proveitosa. Saudações, está no ar o programa Alfa e Beto. Para o programa de hoje, trazemos aqui o professor Oscar Fumo, ele que vai nos falar sobre a leitura. Olá, professor, seja bem-vindo ao programa. Olá, obrigado pelo convite. O que nós podemos dizer sobre a leitura? Ou seja, o que é leitura? Bom, a sua introdução é fantástica, não é? E ela já resume a complexidade deste termo leitura, ok? De uma forma simples e básica, eu diria que ler é construir sentidos, ok? O que é que significa isto? Significa que quando há um texto escrito, quando há, por exemplo, um quadro pintado, não é? Ou qualquer outra forma de representação, o que se espera é que quem vai ler ou vai olhar para o quadro produza sentido, ok? Então, no geral e de forma muito simples, nós diríamos que ler é produzir sentido. E o que nós podemos considerar que seja uma boa leitura? Muito bem. A definição já nos orienta para isso. Quer dizer, uma boa leitura é aquela que produz sentido, ok? Mas isto não é suficiente. Quando nós dizemos que fizemos uma boa leitura, estamos a dizer que o leitor foi capaz, por exemplo, de apreender o sentido literal do texto. Estamos a dizer que o leitor foi capaz de, por exemplo, ler nas entrelinhas ou fazer inferências. Uma boa leitura implica também, para além da interpretação, implica um posicionamento. É preciso que o leitor se posicione face àquilo que leu. E também é preciso que o leitor aprenda a partir da leitura que fez. Quando acontece tudo isto, dizemos que sim, houve uma boa leitura. Isso podíamos dizer que é para todas as idades, que não existe uma idade para se compreender um livro. Pode ser uma criança, um adolescente, um jovem. É verdade que há estágios e níveis cognitivos, ok? E que também se desenvolvem com o tempo e com a experiência, ok? Mas não podemos aqui fazer confusão e dizer que quanto mais velho, melhor leitor é. Não é bem assim. Uhum. As crianças, elas têm capacidade de compreender os textos ao seu nível, ao nível daquilo que as suas estruturas cognitivas, o seu desenvolvimento intelectual permite, ok? Mas também sabemos que há adultos, não é? Que apesar de serem adultos, não tiveram, vamos lá, preparação necessária ou suficiente para poder ler e compreender textos. E quais são os tipos de leitura que nós podemos encontrar? É uma pergunta interessante. Interessante porque eu penso, isto é um posicionamento particular, ok? Que nós não podemos fazer essas categorizações sobre a leitura. O que faz a diferença aqui é o objetivo da leitura. Por que eu leio o texto? Em função dos meus objetivos, em função também do gênero textual que estou a ler, em função do suporte do texto, ok? Há diferentes encaminhamentos, há diferentes procedimentos de leitura. Podemos ler para nos entretermos, uma questão de deleite, como disse na sua introdução. Podemos ler para estudar, significa analisar um determinado texto, não é?
analisá-lo, interpretá-lo. Podemos ler, por exemplo, para nós construirmos um posicionamento relativamente ao que está escrito no texto. Portanto, há diferentes objetivos de leitura, não é? E os procedimentos vão variar em função disso. Que condições ou estratégias deve-se observar para se ter uma boa leitura? O que nós podemos fazer para tal? Porque não é só ler. Aqui convoco novamente a questão dos objetivos, ok? As estratégias vão também depender dos objetivos de leitura. Se eu estou, por exemplo, a ler um texto literário, um romance, por exemplo, para deleite, ok? Pode ser que eu não precise de, vamos lá, formular questões em relação ao texto, ok? Mas se estou a ler o mesmo texto, ok? Sim. Mas para objetivos de estudo, aí eu devo, vamos lá, mobilizar estratégias diferentes daquelas que mobilizei quando estava a ler por puro deleite. Sim. Ok? Agora, tratando-se de uma leitura para estudo, o que eu recomendo é: defina objetivos. Por que eu leio este texto? Ok? Isto é fundamental. Né? Definir objetivos de leitura. Definidos os objetivos de leitura, é fundamental trabalhar sempre com curiosidade. E chama-se isto estratégia de interrogação. Ou seja, ir questionando o texto, parágrafo por parágrafo, afirmação por afirmação. E falando dos objetivos, como é que nós podemos organizar os nossos objetivos? Muito bem. Quer dizer, há muitos fatores para a definição dos objetivos. E já que estamos a falar de leitura para estudo, repare que todo texto que aparece, por exemplo, numa disciplina, está associado a um determinado tópico. E o tópico está associado a um determinado objetivo curricular, ok? Ou programático, se quisermos. Então, um dos princípios que o estudante deve usar é perguntar-se: estamos a ler este texto em que contexto? Estamos a ler este texto para desenvolver qual competência? Então, em função disso, ele vai definir os objetivos para compreender, para ler e compreender aquele texto. E nisso também podemos dizer que papel e caneta é sempre necessário nesse momento. É fundamental. Eu gosto de dizer que não se lê um texto no chapa, ok? Muitas vezes os estudantes aparecem e nos dizem: eu li o texto enquanto vinha à faculdade. As coisas não funcionam assim quando se trata de uma leitura para estudo. É preciso mobilizar uma série de equipamentos e materiais para poder fazer a leitura, nomeadamente um sublinhador, um material para sublinhar, é preciso ter um material para anotar, é preciso ter um material, por exemplo, um dicionário, ok? É preciso, se há possibilidades, é preciso ter uma enciclopédia, é preciso ter, por exemplo, acesso, se possível, à internet para poder fazer pequenas buscas que vão alimentar a leitura que estamos a fazer naquele momento. Esse ponto do chapa até faz-me recordar uma conversa que estava a ter com um colega, onde ele dizia que ele pode estar na sala a ler um texto e não conseguir compreender, mas quando sai da sala e vai ao quarto, a compreensão dele se abre em relação àquilo que está a ler. Isso quer dizer que não é em todos os lugares que nós vamos conseguir interpretar e compreender um determinado texto? Essa é uma perspectiva muito interessante. Quer dizer, nós funcionamos melhor em determinados espaços, em determinadas horas, ok? E funcionamos menos em determinadas horas, em determinados espaços, ok? Pode ser que para esse colega seja útil ou seja proveitoso ler no quarto. Há pessoas para quem é proveitoso ler, por exemplo, na biblioteca. Há, inclusive, pessoas que conseguem ler melhor quando estão entre outras pessoas. Percebem? Então, a questão dos espaços é verdade. O que é fundamental aqui é o leitor conhecer-se a si mesmo e perceber como é que ele funciona melhor.
Está bem, professor, pode dar uns segundinhos a lembrar assim, internauta que está nos acompanhar, que hoje estamos aqui falando sobre leitura. E se você ainda não se subscreveu à nossa página do YouTube, subscreva-se e ative o sininho de notificações para que possa receber conteúdos em primeira mão. Também, se ainda não está seguindo a nossa página do Facebook da Televisão Universitária, siga, pode colocar gosto, pode comentar, pode partilhar. E voltando à conversa, professor, qual é a importância ou o papel da leitura para a nossa sociedade? Muito bem. A leitura é extremamente importante. A nossa sociedade vai se tornando cada vez mais uma sociedade letrada. O que é que significa isto? Significa que os serviços públicos, no geral, vão funcionando cada vez mais com base na linguagem escrita. E saber ler é fundamental para sobreviver num contexto como este. Sim. E é uma questão também, e se calhar acima de tudo, uma questão de cidadania. É uma questão de... a leitura é uma ferramenta para um exercício mais eficaz, mais pleno da cidadania. Porque se não lemos, não temos possibilidades de acesso ao conhecimento que se transmite através da escrita. Se não lemos, não desenvolvemos as capacidades, as habilidades necessárias, por exemplo, para poder compreender os fenómenos que muitas vezes são apresentados através de textos escritos. Então, é extremamente importante ler. E a leitura é de grande importância. E falando mesmo das capacidades, que capacidades a leitura pode potenciar numa pessoa? E disse muito bem, eu gosto da pergunta. Pode. Eu penso que devemos ter o cuidado de não fazer uma relação de causa e efeito. Mas é verdade que, lendo, e há muitos estudos que dizem isso, estimulamos a memória, por um lado, estimulamos a criatividade, estimulamos o raciocínio, estimulamos o pensamento crítico, estimulamos o desenvolvimento de competências de uso da língua, e muitas outras habilidades que a leitura pode possibilitar. E quer deixar ficar as últimas considerações? Bom, as últimas considerações, dizer que ler é fundamental. É fundamental, quer numa perspectiva pessoal do indivíduo que lê, é fundamental para a construção da sociedade, e nós só podemos falar de desenvolvimento deste país se tivermos leitores e se tivermos bons leitores. E digo mais, hoje num contexto em que há uma grande predominância da tecnologia, é preciso dizermos e fazermos ênfase nisto. A grande tecnologia que o ser humano inventou é a escrita. E saber ler é dominar essa grande tecnologia. E nenhum domínio de uma ou outra tecnologia nos salva da falta de domínio da leitura. E nisso também podemos dizer que não existe idade para aprender a ler, não existe tempo, não existe nada. É só vontade e dar a oportunidade da pessoa encontrar um lugar que possa ensinar. É verdade. Está bem, professor. Agradeço pela presença. Obrigado. Desta forma terminamos o programa. Muito obrigada pela presença. Desta forma, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa, num dia em que estivemos a falar sobre leitura. Continue ligado às nossas páginas. Cuide-se. Até a próxima.